Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em nome da PI Brasil, nós gostaríamos de dar as boas-vindas para o webinar IO-Link, Sensores e Atuadores Inteligentes para a Indústria 4.0. Eu sou Silas Anchieta, sou executivo aqui da PI Brasil, Associação Profibus Profinet, e hoje vai apresentar para a gente o tema do IO-Link, é o nosso colega, o Miguel Vicente. O Miguel Vicente, ele é gerente de produtos de comunicação industrial da Pepper Fuchs. A Pepper Fuchs é um membro da PI Brasil, né? E então hoje ele vai fazer essa apresentação. Eu gostaria de pedir a atenção de todos os participantes, né? De lembrá-los que o evento ele será gravado, né? E, portanto, todos estão cientes e de acordo, né, com o compartilhamento das informações que serão registradas na gravação do áudio, ok? Eu gostaria, então, de fazer uma breve apresentação sobre a associação Profibus, né? E queria compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minuto. Só um minutinho. Bom, gostaria de, então, fazer uma breve apresentação da associação, da PI Brasil, associação que tem como principal desafio, né, promover as tecnologias do Profibus, Profinet, Profidrive, Profienergy, Profisafe, o IO-Link e o protocolo ASI, né? E, muito embora em âmbito internacional ele tenha uma associação própria, né? Aqui no Brasil, através da PI Brasil, ele também é promovido no universo com as tecnologias de Profibus, Profinet, né? E muito importante destacar que a associação também alinhada com as novas tecnologias, né? Que as tecnologias da PI Brasil são convergentes, têm integração com o APC-UA, FDI, né? E mesmo também são tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0, né? Então, há essa das tecnologias, né? Dentro dessa atividade, né, o objetivo fundamental da organização é difundir o conhecimento das tecnologias da PI, né, desses protocolos aos quais eu fiz referência, né? Então, todo o esforço da organização é na direção da gente levar o conhecimento, né, irrigar o mercado de informações sobre informações técnicas sobre essas tecnologias, sobre esses protocolos que são promovidos pela PI. E também oferecer um suporte para usuários da tecnologia, né? Sejam esses fornecedores, distribuidores, integradores, empresas de engenharia, né?
mesmo organismos de ensino, né? A ideia é oferecer esse suporte, né? E, sobretudo, também para o end user, né? O usuário final, também poder oferecer esse suporte, então ter uma organização aqui no Brasil para que a gente possa, na região, poder oferecer esse suporte, né? Para que vocês entendam, né? Nós, como PI Brasil, estamos vinculados diretamente ao Profibus International na Alemanha. Aí vocês têm um mapinha, né, da presença do Profibus ao redor do mundo, né? E a nossa sede é na Alemanha. E, ao todo, aí no mundo, nós hoje podemos falar em mais de 1.700 empresas que são associadas, né? E aqui no Brasil, nós temos mais de 60 empresas, como eu falei, entre fornecedores, distribuidores de produto, empresas de engenharia, integradores, né? E hoje até mesmo algumas organizações da área de educação e mesmo alguns end users também são membros da PI Brasil, né? Nessa estrutura, para a gente atender os objetivos que nós nos propomos, né? Então, existem ao redor do mundo 25 associações regionais, né? E o PI Brasil é uma delas, né? Justamente para poder estar próximo aí da região em que a gente atua, né? Nós temos o que a gente chama de Centro de Competência Profibus Profinet certificado, né? São 59 PICC ao redor do mundo, e aqui no Brasil hoje nós temos 3 unidades desse centro de competência, né? Isso foi um esforço, né, da associação para constituir essa estrutura, justamente para a gente poder, através do PICC, oferecer o suporte ao qual eu fiz referência lá no slide anterior. A gente tem também, na estrutura do Profibus da associação, o que a gente chama de PITC, são Centros de Treinamento Profibus Profinet certificado. Então, também funciona aí como braço de qualificação de profissionais aqui na região. Aqui no Brasil, nós temos 2 centros de treinamento Profibus Profinet certificados. Okay? E também na estrutura existem os laboratórios, são 9 laboratórios de teste para produtos certificados, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos um laboratório para teste de produtos, até porque, infelizmente, o desenvolvimento local ainda é baixo, então, para a gente manter uma estrutura dessa aqui no Brasil, é um custo que, infelizmente, inviabiliza isso. Mas existe, ao redor do mundo, 9 laboratórios dedicados aí à certificação de produtos das nossas tecnologias. E gostaria de destacar que a gente também, sempre nessa premissa, né, de desenvolver a tecnologia, de levar informações para o mercado, né? Na estrutura do Profibus International, nós temos 50 grupos de trabalho, né? Eles estão dedicados justamente a desenvolver a tecnologia, né? Então, levar a informação envolvendo profissionais de empresas usuários, empresas fornecedores de produtos, empresas de serviços, profissionais da área da academia, né? Que estão discutindo a tecnologia e promovendo com isso o desenvolvimento técnico, né? Então, isso assegura, né, um dinamismo, né, para a tecnologia. É o que a gente tem feito. Bom, eu rapidamente é isso que eu queria passar para vocês, né? Gostaria de já passar a palavra para o meu colega, então, o Miguel Vicente. Ele, como
disse, o gerente de comunicação, de produtos de comunicação industrial da Pepper e Flux. E ele hoje, então, vai estar apresentando o tema do IO-Link. Com relação a perguntas, né, a gente tem aí uma sessão de bate-papo, vocês podem ali ir listando algumas perguntas, né, mas a ideia é que elas sejam respondidas ao final do evento, né? Então, alguma coisa, se vocês quiserem, podem colocar ali, a gente pode ir interagindo ali por esse chat, ok? Então, desejo a todos um bom evento. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né? Convido-os a visitar o nosso site. Nós estamos, inclusive, fazendo uma renovação do site. Então, depois, todos, quando puderem, visitar o profibus.org.br. Miguel, a palavra está contigo. Maravilha, Silas. Bom dia a todos. Queria agradecer aí a API, né, ao Silas pela oportunidade e dar as boas-vindas a todo mundo aí, né, agradecer o pessoal que está presente, que teve essa disponibilidade, né, de investir esses minutos aí com a gente para falar um pouquinho de tecnologia. Então, a ideia é hoje a gente falar um pouco mais sobre o IO-Link, né, sobre como ele torna, né, os sensores e atuadores mais inteligentes e como isso também acaba contribuindo aí para a indústria 4.0, né? Então, Silas, só se você puder confirmar se você está vendo minha tela aí com a apresentação, se está tudo certinho no áudio também, eu já inicio aqui. Tudo perfeito, viu, Miguel? Excelente. Maravilha, beleza. Então, vou começar aqui com a apresentação. Bom, pessoal, então, como eu falei, né, o tema é sobre o IO-Link, né, sensores e atuadores aí inteligentes para a indústria 4.0. Né? Então, vamos entender um pouquinho como que o IO-Link funciona e como ele entra nesse contexto, né? Antes de falar dos detalhes do IO-Link, né, a gente vai só fazer uma breve introdução aqui sobre a internet das coisas, né? Que é um tema super em alta aí, e basicamente ela consiste da conectividade de coisas, né? Que essas coisas são os mais diversos dispositivos, né? Então, se a gente olhar no nosso dia a dia aí, nosso smartphone, nosso tablet, hoje em dia até eletrodomésticos, TVs, né? Tudo isso são coisas, são dispositivos conectados à internet e formando esse universo do IoT, né? E quando a gente traz isso para o ambiente industrial, né, nós temos essa variante aí que é a internet industrial, a internet das coisas industrial, né, que é o IoT, que a gente costuma chamar. Então, basicamente, a gente segue esse mesmo conceito de conectividade desde o chão de fábrica até os mais altos níveis ali de dispositivos presentes dentro da indústria, né, dentro de uma planta e tal. Então, a ideia do IoT é pegar todos esses dispositivos e deixá-los também conectados como coisas aí no universo da internet, né? E esse é um dos pilares, né, da indústria 4.0. Então, quando a gente fala em conectividade, né, a gente começa a demandar dispositivos que tenham essa capacidade, né? Aqui a gente tem um gráfico, né, que primeiro aqui falando um pouquinho da internet das coisas, né, estima-se que em 2025 nós teremos aí em torno de 50 bilhões de coisas conectadas, né, de modo geral no mundo inteiro. E quando a gente fala do IoT, né, da internet industrial das coisas, algumas pesquisas indicam, né, que a indústria já vê muitos benefícios em adotar esse tipo de tecnologia, né? E dentre os principais benefícios, a gente pode destacar ali redução de custos, né? O aumento da disponibilidade, né, da planta, aumento da velocidade, né, nas operações, melhoria na qualidade, né? Então aqui é um resultado de uma pesquisa que foi realizada com alguns players da indústria, né, aonde
basicamente 50% deles indicaram que sim, eles enxergam benefícios na internet industrial das coisas e que a redução de custos, né, é o que aparece como top 1 ali dos principais benefícios seguidos, né, como eu falei, de aumento de disponibilidade da planta, eficiência, né, e por aí vai. Então, para que a gente entre nesse universo, né, da internet das coisas, internet industrial das coisas, né, é importante, né, como eu comentei, que a gente tenha dispositivos que tenham essa capacidade de se conectar, que são os dispositivos inteligentes, né, como a gente costuma dizer, os smart devices, né, e aí nesse universo é que a gente começa a trazer o IO-Link, né, como tecnologia principal para que a gente consiga pegar esses sensores e atuadores comuns e padrões que a gente já está acostumado a trabalhar no chão de fábrica, nas máquinas, nos processos, né, e transformá-los de um objeto simples, né, que só fornece ali um sinal 0 ou 1, né, um nível alto ou baixo de tensão, ou mesmo um sinal analógico de corrente ou tensão, né, então a gente pega esse objeto conhecido hoje, né, que é um objeto mais simples, que só é capaz de entregar a variável, o que ele está enxergando, ou o que ele está medindo, basicamente, e o IO-Link faz com que ele se torne um objeto inteligente. Então, além desse sensor, desse atuador, no caso do sensor, ele te dá a informação do que ele está vendo, do que ele está medindo, ele também permite que você entregue mais informações, mais dados, né, uma maior conectividade daquele dispositivo, daquele sensor, e o mesmo acontece aí com os atuadores, né. Então, o IO-Link, ele nasceu, né, para um dos objetivos, um dos porquês aí do IO-Link é justamente esse, é eu pegar um objeto industrial simples, um sensor, um atuador padrão simples ali que a gente está muito acostumado a trabalhar e torná-lo mais inteligente, né? E como que isso ocorre, né? Isso ocorre através do ponto em que o IO-Link ele oferece 3 tipos de informação, né? Então, se a gente falar num dispositivo, o que a gente chama ali de dispositivo objeto industrial simples, né? Ele geralmente ele só entrega para nós os dados de processo, que é aquele é o que o sensor está medindo ou que ele está enxergando ali, se for um simples sensor de presença, né? Com o IO-Link, nós agregamos outros tipos de dados, né? Que são os dados de serviço, que basicamente tem a ver com parâmetros, né? Então a gente começa a acessar através de uma interface comum todos os parâmetros, todas as configurações daquele dispositivo, né? Isso fica aberto, e aí eu passo a não, basicamente não ter que ir até o campo ou pegar esse sensor numa bancada e fazer aquele ajuste manual, né, ou no botão ou na chavinha ali para fazer o setup, para calibrar ele para a minha aplicação, mas eu passo a ter acesso a esses dados, a esses parâmetros de forma digital, né? Então isso vai estar disponível para mim no meu PLC, por exemplo, ou em alguma outra interface com o usuário que ele possa até fazer essa configuração remotamente, né? Além disso, nós temos todos os dados de informações daquele dispositivo. Então, eu não só sei que eu tenho ali aquele dispositivo através do IO-Link, mas eu sei qual que é o modelo, qual é o fabricante, qual é o número de série, eu tenho a oportunidade de criar tags, né, customizados de maneira digital para identificar aquele sensor, aquele dispositivo na minha planta, né? Então, se eu tenho dezenas de dispositivos ali, eu posso dar um tag específico para cada um, e eu posso fazer tudo isso através do IO-Link de forma remota, de forma digital, através dessa comunicação, né? E além dos dados de serviço, né, que basicamente a gente pode destacar aí, como eu falei, os parâmetros, né, e a identidade daquele dispositivo, daquele sensor ou atuador, a gente também tem os dados de eventos, né, que basicamente são os diagnósticos. Então, o sensor, o atuador, com a interface IO-Link, ele passa a ser muito mais smart, muito mais inteligente no sentido de fornecer informações adicionais, né?
Então, se a gente comparar lá com o sensor convencional, né, o sensor mais simples, de novo, ele só te entrega o que ele está vendo ou o que ele está medindo. Porém, se tem algum problema interno, alguma uma má funcionalidade dentro do dispositivo, dentro do sensor, ele não é capaz, né, a grande maioria deles não é capaz de indicar nada sobre isso, né? Então, a gente acaba só percebendo que o sensor está em falha quando ele de fato já apresentou o problema, e isso já possivelmente causou um impacto ali no processo, né, ou na produção. Então, a partir do momento que a gente, através do IO-Link, começa a entregar dados de eventos, né, eu tenho esse diagnóstico mais detalhado, o próprio sensor, ele de forma proativa, digamos assim, né, ele já entrega o status dele, né, informações sobre estabilidade, sobre funcionalidades internas, né, então cada tipo de sensor, cada instrumento vai ter ali a sua lista de alarmes que tem a ver com seu princípio de operação, com a tecnologia embarcada, mas a gente consegue, de forma dinâmica, né, ler esses dados e receber alarmes quando, mesmo antes de uma falha ocorrer, né, que é o que a gente chama de pré-falha. Então, se o próprio dispositivo percebe que internamente tem algo fora dos padrões, ele mesmo já manda algumas mensagens, né, já é capaz de fazer isso, e a gente recebendo essa mensagem e tratando esse dado, a gente consegue antecipar possíveis paradas e possíveis problemas ali na máquina ou na linha de produção. Tá? Então, dessa forma, né, através desses dados adicionais, o IO-Link ele consegue tornar esses dispositivos sensores e atuadores em objetos mais inteligentes, né, como a gente destacou, que é um dos principais propósitos aí dessa tecnologia. E aí, com isso, né, a gente passa para um conceito de conectar ao invés de ligar, né? O ligar remete ali àquele sensor comum que eu só jogo 24 volts nele e espero ele me dar a resposta, né? Então, o sensor está ligado, mas não necessariamente eu tenho uma conectividade, eu tenho uma troca de dados com ele, uma troca de informações, além do que ele está medindo ou do que ele está detectando, enxergando ali na frente dele, né? Com a IO-Link, aí a gente já passa a falar realmente em conectividade, em uma coisa, né, se a gente fazer analogia ali com a internet das coisas, eu tenho um dispositivo conectado, né, que não só me dá os dados do que ele está enxergando, do que ele está medindo, mas me entrega outras variáveis, outras informações sobre a sua saúde, né, entre aspas, né, como é que ele está, se ele está funcionando plenamente nos níveis de estabilidade ideais, se tem algum problema interno que ele detectou, como uma temperatura elevada ali da eletrônica dentro do sensor, ou se a gente falar num sensor óptico, por exemplo, se ele tem algum tipo de sujeira que está diminuindo a intensidade do feixe luminoso, né? Tudo isso são informações que ele passa a entregar de forma ativa, né? De forma mais dinâmica, e através disso ele traz essa conectividade, né? Com o mundo externo também. Passa a não ser um simples dispositivo tão passivo, mas um dispositivo realmente conectado, mais ativo no sistema, né? Um dispositivo mais inteligente. E aí aqui a gente vê uma topologia, né, legal. Então, como que é feita essa conectividade, né, do IO-Link com o meu sistema de controle, como é que eu integro isso, né? Realmente nada fora dos padrões que a gente já está acostumado a ver aí na indústria, né? A gente tem o dispositivo IO-Link, que ele vai ser um sensor, um atuador padrão, né, bem nos mesmos corpos, no mesmo formato que a gente tem os sensores e atuadores convencionais. Então, basicamente, a gente pega um sensor fotoelétrico ou indutivo, ou ultrassônico, ou um pressostato, né, um sensor de temperatura convencional, e dentro dele eu tenho um chip, né, que habilita essa comunicação IO-Link, tornando esse dispositivo inteligente, né, agregando essas funções. Tá? Então, do ponto de vista de dispositivo, a gente vai ver que, basicamente, são os mesmos sensores e atuadores que a gente está acostumado a trabalhar, a mesma mecânica de fixação, o mesmo padrão, né, as mesmas variáveis de funcionalidades, porém,
quando a gente tem o IO-Link embarcado, a gente tem esse nível de inteligência elevado, né? Então, acaba sendo competitivo no sentido de custo, né? Eu tenho dispositivos simples, com uma eletrônica diferenciada, porém o custo ele é muito competitivo. Se eu comparar um dispositivo IO-Link com um dispositivo não IO-Link, né, na maioria dos casos a gente tem o valor, né, não impacta tanto, não tem tanta diferença, né, principalmente no nível de sensoriamento, né. Então, eu tenho esse dispositivo ele vai ser conectado a um mestre, né, a um módulo, vamos chamar de módulo no primeiro momento, e esse módulo ele vai ter a função de mestre IO-Link, né? Então, eu tenho a comunicação IO-Link, ela ocorre entre o módulo e o meu dispositivo, seja esse dispositivo um sensor, um atuador, qualquer que seja o dispositivo IO-Link, né? Então, geralmente, esse mestre ele tem várias portas, né? O mais comum aí é a gente encontrar os mestres com até 8 canais, 8 portas, aonde cada uma dessas portas comporta um dispositivo IO-Link, tá? E aí o mestre, ele se comunica com o sistema de controle através de outros protocolos já Field Bus já conhecidos no mercado aí, como Profinet, Ethernet IP, Profibus, DeviceNet, dentre outros, né, Modbus e por aí vai. Então, basicamente, esse módulo, né, o Mestre IO-Link, ele tem essa função de, em uma ponta, ele trabalhar, né, a interface IO-Link, a comunicação IO-Link com os dispositivos, e na outra ponta ele vai ser como se fosse o gateway, né, que converte esse padrão IO-Link numa linguagem Field Bus aí para falar com PLC, por exemplo, né. E aí, quando a gente fala de indústria 4.0, né, a gente passa também a ter a começar a falar em conectividade com outros níveis, né, daquela famosa pirâmide da automação. Então, a gente, pegando nossos sensores e atuadores aqui, eles basicamente estão nessa camada 1, né, no nível de dispositivo aqui. Uma das topologias mais tradicionais, aí, mais comuns, né, é a gente pegar tudo que está aqui e conectar ao PLC. E, geralmente, o PLC, né, fica como grande responsável por subir as camadas, né, disponibilizar os dados do que está aqui na base para essas camadas superiores ali de supervisão e gestão, né. Porém, quando a gente pensa no dispositivo IO-Link e no volume de dados que ele é capaz de oferecer, eu começo a ter informações que vão ter mais utilidade, digamos assim, né, já nas camadas de supervisão e gestão. Então, se eu pego ali dados de identificação do dispositivo, gestão de ativos, dados de alarme, de diagnóstico, que são informações que geralmente eu preciso colocar numa tela de supervisório, ou mesmo numa IHM, numa interface com o usuário, né, ou até levar isso para um sistema de gestão de manutenção ali, para disparar a ordem de serviço, em função dos alarmes que os dispositivos entregam, né, que são aqueles tipos de dados adicionais que o IO-Link oferece. Geralmente esses dados são tratados já nas camadas acima do PLC também, né? Então, por isso, hoje, a gente tem no mercado esses módulos Mestre IO-Link, não só se comunicando com essas redes Field Bus tradicionais, né, no nível de PLC, mas também abrindo comunicação com novos protocolos que já estão bem alinhados, né, que estão começando a ganhar bastante evidência aí, em função da própria indústria 4.0 e das demandas de conectividade que estão aumentando, né, dessa transparência necessária nas plantas. Então, a gente passa a ter os módulos IO-Link não só conversando em Ethernet, Profinet, Profibus, etc., para mandar os dados para o PLC, mas também, né, abrindo em paralelo conectividade com OPC UA e MQTT, que nos permitem extrair esses dados, né, de forma direta do nível de dispositivo para um software supervisório, para um sistema MES, por exemplo, ou mesmo jogar isso numa plataforma de nuvem, né? Então, isso já é uma realidade, já é possível, e o IO-Link ele oferece essas duas
possibilidades, né? Quando eu penso nos mestres IO-Link, a gente está cada vez mais agregando função e conectividade a esse sistema, justamente para atender essas demandas, esses requisitos aí que a indústria 4.0 tem trazido aí para nós, né, no dia a dia da indústria, né, e nos novos projetos também. Tá? Então, aqui a gente tem todo esse conceito de conectividade, né, desde o dispositivo, chegando, né, passando pelos mais diversos níveis de controle, supervisão e gestão, e chegando até a nuvem, né. Então, hoje o IO-Link, o sistema IO-Link nos oferece essas possibilidades e todo esse universo aí, toda essa transparência também, para a gente trabalhar nos projetos de indústria 4.0. Bom, uma coisa legal, né, quando a gente começa a falar um pouco mais especificamente sobre as características do IO-Link, né, é a importância do padrão. Então, quando a gente fala, voltando aqui na nossa topologia, né, em conectividade, é importante que eu tenha um padrão aqui, né? Cada vez mais, né, a importância da interoperabilidade entre dispositivos, entre fabricantes, entre sistemas, né? Isso é cada vez mais necessário, indispensável nos novos projetos, né? Então, por isso, o IO-Link ele é uma interface padrão também, né? Baseado aí no padrão IEC global. Hoje existem, como o Silas comentou, né, a PI Brasil, ela é a associação responsável pelo IO-Link aqui no Brasil também, e em todo o mundo, né, através da associação Profibus Profinet, e existem mais de 200 membros, né, 200 fabricantes, empresas associadas, oferecendo soluções padronizadas com IO-Link, né. Então, isso parte desde dispositivos, né, de diferentes fabricantes, né, que vão conversar com os módulos, com os mestres IO-Link também de fabricantes diversos, né, a compatibilidade com outras redes e outros protocolos, como a gente comentou no slide anterior, né, então o IO-Link é uma interface que, através daquele módulo, daquele gateway, né, vamos chamar assim, ele habilita essa conectividade com vários outros protocolos também, para essa integração de sistemas ocorrer de forma mais simples, né, e existem diversas tecnologias disponíveis, né? E os arquivos de configuração também, né? Esse é um ponto legal de comentar, porque, como a gente falou, né, cada dispositivo IO-Link é capaz de entregar uma lista de dados, de informações, de parâmetros, né? E é importante que eu tenha um padrão em como receber ou como interpretar esses dados, né? E através disso, para que isso ocorra, na verdade, existe o arquivo chamado IODD, tá? Que é o IO Device Description, tá? Então, todo dispositivo IO-Link, ele obrigatoriamente ele tem que ter o seu arquivo IODD, que é esse arquivo de configuração. É através dele que eu, usuário, né, vou conseguir identificar que tipo de dados ou que tipo de informações ou de alarmes aquele dispositivo IO-Link oferece. E isso varia, né, essa lista, o padrão de alarmes, como eu comentei lá no início, varia muito de dispositivo para dispositivo, né, e de tecnologia embarcada, de nível de tecnologia embarcada dentro daquele instrumento. Tá? Então, alguns vão te dar mais diagnóstico, outros nem tanto, dependendo realmente do seu princípio de operação e da tecnologia que está embarcada nele, mas independente disso, né, todos eles vão ter esse arquivo IODD necessário para que eu consiga interpretar e identificar que tipo de dado aquele dispositivo, né, que tipo de configuração aquele dispositivo IO-Link oferece para mim. Tá? E aí, para isso, né, a forma mais prática de encontrar o arquivo IODD é através do portal IODD Finder. Tá? Então, esse é um portal global, né, onde todos esses fabricantes, todas essas empresas, né, elas alimentam esse banco de dados com os seus dispositivos IO-Link. Então, se a gente quiser verificar que tipo de dispositivo, por exemplo, a Pepperflux oferece em IO-Link, eu simplesmente posso entrar no site da Pepperflux e procurar,
mas eu posso também ir no IODD Finder, escrever Pepperfux e ele já vai me dar uma lista de produtos IO-Link oferecidos pela Pepperfux e o seu respectivo arquivo IODD. O mesmo vai acontecer com os outros fabricantes, né? IFM, Baloff, Siemens, SICK e por aí vai. Né? Então, a forma mais prática e mais rápida, eu diria, de encontrar a lista de dispositivos por fabricante e o seu respectivo IODD é através desse portal IODD Finder, que é bem prático e bem simples, né? Aqui um pouquinho, só reforçando a questão da integração, né? Onde, como a gente comentou, a IO-Link ele tem essa conectividade com diversos outros protocolos de comunicação e redes de comunicação, né? Então, desde a rede ASI até Kenopen, CC-Link, Profinet, Ethernet, até chegar nesses protocolos mais novos aí que estão chegando aí com a indústria 4.0, como o APC-UA e o MQTT, por exemplo. São mais de 3 mil diferentes produtos, né? Então, quando a gente fala dentro daqueles mais de 200 membros ali do grupo IO-Link, da associação, né, que oferecem soluções, né, quando a gente abre isso em produtos, em sistemas, a gente abre mais de 3 mil diferentes produtos, né, para as mais diversas aplicações. Então, nós temos ali desde sensores binários, né, que são aqueles sensores de presença que a gente costuma falar, que só basicamente nos falam se tem ou não tem um objeto ali na frente deles, mas né, lembrando que com a interface IO-Link, ele não só dá essa informação de presença, mas também todas aquelas outras informações, né? Então, dentro do grupo de sensores binários, aí a gente vai ter o padrão já conhecido aí, né? Óptico, indutivo, capacitivo, ultrassônico, sensores magnéticos, chaves mecânicas, pressostatos, né? E entre outros, né? Além dos binários, nós temos os sensores de medição. Então, aí já entram sensores de medição de distância, temperatura, pressão, fluxo, nível, vazão, né, e por aí vai. Então, é um grupo de dispositivos de medição em IO-Link, né, disponíveis aí no mercado de diversos fabricantes, né, como a gente pode ver nas imagens aqui. Além disso, sensores de posição, né, como encoders, transdutores lineares, radares, barreiras de luz, né, então são soluções para posicionamento absoluto ali através do IO-Link. Outros dispositivos diversos como sistemas de identificação por radiofrequência, então hoje, através da interface IO-Link, né, a gente consegue integrar antenas RFID, por exemplo, e combinar isso, né? Então eu começo a ter uma tecnologia unificada que me abrange, né? Onde eu posso interligar, né? Tanto os meus sensores binários, sensores de medição, de nível, de temperatura, e também embarcar um sistema de rastreabilidade ali como RFID, usando da mesma tecnologia, da mesma infraestrutura de cabeamento e dos mesmos módulos, né? Então a gente unifica várias aplicações, várias demandas em uma única tecnologia. Isso aí agrega bastante aí para o projeto, redução de custo, redução de cabeamento, né, entre outros benefícios. Tá? Além disso, nós temos aí alguns conversores, acopladores indutivos para troca de sinal de forma wireless, né, sem fio, em algumas aplicações com dispositivos móveis, isso aí é bem interessante. E nós temos os hubs também, né, que são esses módulos que permitem a integração de sensores convencionais, aquele objeto simples, aquele sensor digital ou analógico, também dentro do módulo IO-Link, do mestre IO-Link, né? Então, existem aplicações, e é o que particularmente eu vejo em muitos casos, né, onde nem 100% dos dispositivos serão IO-Link, eu acabo tendo ali um contato seco ou um dispositivo de medição para o qual eu não tenho uma variante IO-Link ou
às vezes entra um pouco a questão de custo-benefício também, entre ter ou não IO-Link, e eu acabo tendo um mix, né, de dispositivos IO-Link inteligentes com dispositivos convencionais, sejam esses digitais ou analógicos. Então, para que eu possa integrar esses dispositivos convencionais, existe essa solução dos hubs, né, onde eu uso aquela porta IO-Link do mestre, não para conectar um dispositivo IO-Link, mas para abrir um bloquinho de até 16 entradas e saídas para eu conectar dispositivos simples que também estejam envolvidos no meu projeto, né, para que eu não tenha que levar esse sinal de outra maneira até o PLC. Então, o IO-Link ele atende, né, tanto a parte do dispositivo inteligente, como também eu posso integrar os dispositivos simples que eu já estou acostumado a trabalhar, então acaba com os hubs eu acabo tendo uma solução de I/O descentralizado através da interface IO-Link também. Agora falando um pouquinho dos atuadores, né? Também, né, além do sensoriamento desses dispositivos que a gente comentou, hub, antenas RFID, a gente tem uma gama de atuadores, né, sinaleiros, monitoramento de motores, né, geradores de vácuo, contadores inteligentes em IO-Link, inversor de frequência, né? Então, na parte de atuadores, blocos de válvula também, como a gente vê na foto aqui, a gente consegue, através de um único cabo, né, daquela porta IO-Link no mestre, comandar um bloco com dezenas de válvulas aí que eu piloto todas pelo IO-Link, usando um único cabeamento, né, usando aquela conexão da porta do mestre até a cabeça IO-Link do bloco aqui, né. Então, isso também simplifica bastante, né, a redução de cabeamento, principalmente aqui na questão do bloco, é enorme, né. E fora, né, a questão da inteligência a mais que o IO-Link agrega ali com dados de diagnóstico e acesso a parâmetros, né, tudo isso de forma remota ali através da comunicação digital em IO-Link. Algo bacana aqui, acho que legal destacar, né, essa parte do monitoramento de motores, né, que também nos ajuda, né, com questões de manutenção preditiva. Então, eu acabo tendo uma solução, né, embarcada no sistema IO-Link, onde eu posso monitorar as fases do motor, por exemplo, e detectar se há alguma inconsistência ou se em algum momento os valores ali de corrente e tensão eles estão saindo daquela faixa padrão, né, de trabalho, né, e isso pode, né, caso eu tenha esses valores excedendo, né, saindo dos limites comuns ali, isso pode significar um problema, né, uma carga adicional, algum problema mecânico ali no motor, e eu consigo identificar isso através desse monitoramento via IO-Link e ter uma ação, né, mais preventiva ou mesmo preditiva no sistema para que realmente esse problema que começou a se apresentar não se agrave e acabe ocasionando uma falha, uma parada de produção ou até um acidente ali ou coisas do tipo, né? Então a gente consegue ter esse monitoramento e de forma inteligente e de forma preditiva ou preventiva atuar no sistema antes que a gente tenha falha, antes que a gente tenha parada, antes que a gente tenha o prejuízo ali, né, na nossa planta, na nossa máquina e no nosso sistema. Então, pessoal, aqui a gente viu uma visão geral ali de dispositivos disponíveis, né, para o IO-Link. Hoje, né, só para a gente ter uma ideia de como essa tecnologia tem crescido, né, mundo afora, nós temos aí, esses números são até 2019, né, mas nós temos em torno ali de 15 milhões de dispositivos, né, de nós IO-Link. Então, a gente percebe uma crescente, né? A tecnologia IO-Link ela surgiu ali em meados de 2008 a 2010, né? Foi onde ela começou a se mostrar disponível para o mercado, mas a gente percebe que ela começou a crescer de forma mais exponencial, né? A partir de 2015, né? Eu diria 2015, 2016, né? Então, a gente percebe uma crescente muito forte aqui, principalmente por conta dessa conexão, né, que foi criada entre o IO-Link e a indústria 4.0.
né? Porque quando a gente fala em sensor em dispositivo inteligente conectado com a indústria 4.0, o IO-Link ela é a solução mais efetiva e com melhor custo-benefício para esse tipo de aplicação, né? Então, através do desenvolvimento da indústria 4.0, eu entendo que isso também foi puxando ali o IO-Link, cada vez mais entrando em evidência, né? E ele vem numa crescente muito forte aí, né? Uma das tecnologias que tem sido mais adotadas aí em novos projetos e muitos clientes, muitas empresas buscando entender um pouco melhor para saber como pode aplicar isso no projeto ou na planta, né? Falar um pouquinho da estrutura, como é feito, né? Como essa conexão acontece, né? Como eu cheguei a comentar que a gente tem ali basicamente um cabo, né, que faz a comunicação entre o dispositivo e o mestre IO-Link, e esse cabo é um cabo simples, né, de 3 vias, sem shield, né, tanto para sensores quanto para atuadores. É o mesmo cabo que a gente já está acostumado a usar para conectar qualquer sensor convencional, aquele cabo geralmente M12 ou M8, né, de 3 vias, com os condutores ali de 0,34, que é o mais comum. Tá? Eu uso um cabo desse, ou seja, eu não preciso de um cabo específico, com malha, nada especial para fazer a conexão IO-Link, e ele funciona através desse padrão de pinagem, né? O positivo, negativo, né? Pinos 1 e 3, e no pino 4 eu tenho efetivamente a comunicação IO-Link, né? Vocês vão reparar que aqui a gente tem uma variável chamada SIO, tá? Isso a gente consegue identificar aqui, que é uma outra possibilidade do IO-Link, né? Porque eu também posso conectar o meu sensor IO-Link em sistemas de controle de I/O convencionais, tá? Ou eu posso receber sinais convencionais no meu mestre IO-Link também. Então, para isso, a gente tem essa possibilidade, tanto no mestre quanto no sensor, eu posso configurar, né? Por exemplo, o meu mestre, caso eu tenha uma porta disponível e eu queira ligar um dispositivo digital, né, não IO-Link, eu posso configurar aquela porta como Standard I/O e receber esse sinal digital no meu mestre IO-Link tranquilamente, né? Assim como eu posso pegar o meu sensor IO-Link e ligar ele num cartão I/O comum de um PLC ou num bloco I/O remoto ali, convencional, que não tem a função IO-Link, e a partir daí eu vou basicamente receber ou o sinal digital ou o sinal analógico daquele dispositivo, tá? Então, o sensor, o atuador IO-Link, ele acaba não só atendendo, né, as aplicações com a conexão no mestre IO-Link, mas também eu posso ligar qualquer dispositivo IO-Link num cartão I/O analógico ou digital convencional. Isso também é possível, tá? E quando a gente fala na comunicação IO-Link, né, eu tenho um limite, né, tanto para os sensores como para os atuadores, de até 20 metros de cabo, né? Então, quando eu estou realmente usando da tecnologia da comunicação IO-Link, ou seja, eu tenho meu dispositivo IO-Link de um lado, eu tenho o mestre IO-Link do outro, a distância o comprimento desse cabo, a distância entre esse sensor e esse atuador, ela não pode passar de 20 metros, tá? Isso é um padrão ali da norma IO-Link. Um dos principais benefícios, né, que o IO-Link oferece, uma das principais vantagens, né, é a substituição automática de dispositivos. Então, uma vez que eu tenho toda essa inteligência, eu tenho acesso aos parâmetros, né, de forma remota, através da comunicação IO-Link, eu consigo armazenar essas configurações tanto no dispositivo quanto no mestre, tá? Isso a partir da versão IO-Link 1.1, né? O IO-Link ele tem a versão 1.0 e a versão 1.1, então essa funcionalidade de backup de parâmetros no mestre, ela está disponível a partir da versão 1.1. E com isso, uma vez configurado aquele dispositivo, aquele instrumento, aquele atuador, eu basicamente armazeno aquela configuração
e a partir desse momento, quando eu tiver que fazer uma reposição, uma troca, eu não preciso mais me preocupar em reconfigurar aquele sensor ou aquele instrumento, porque os parâmetros já estão armazenados, então é simplesmente plug and play, né? Eu tiro o dispositivo que deu falha, o dispositivo antigo, chego com o meu dispositivo novo, né, equivalente, né? E automaticamente o próprio mestre, o próprio sistema se encarrega de transferir os parâmetros e reconfigurar aquele novo dispositivo conforme os padrões da minha máquina ou da minha linha, né? Então, em resumo, pessoal, né, a gente costuma usar esse acrônimo aqui do USE, né, Universal Smart Easy, né? Então, a solução IO-Link é uma solução universal porque trabalha com uma pinagem padrão, independente se é um sensor, um atuador, se é um instrumento de medição, é um instrumento binário, enfim, é sempre o mesmo padrão de cabeamento e o mesmo padrão de pinagem, né? Então, isso para o projeto elétrico, para dimensionamento, facilita muito, né? Otimiza bastante. Totalmente integrado nos mais diversos tipos de rede Ethernet, como a gente viu, e também padronizado, né? É universal no sentido de padronização, todos seguem o mesmo padrão. O Smart de inteligente, né, troca o sinal comum por um pacote de informações, então ele digitaliza a informação, entrega isso já através de um protocolo, né, de comunicação, desde o dispositivo até os sistemas de controle ali para cima. É uma comunicação rápida, diagnóstico em tempo real, a gente tem o dispositivo entregando alarmes, né, quando ocorre algum problema. Parametrização remota, que permite, né, através daquele acesso aos parâmetros do dispositivo, a gente pode parametrizar ele remotamente através do uma IHM, do supervisório, por exemplo. E ele é simples, né? A questão de armazenar os parâmetros, né, não impacta em paradas longas de linha para mudança de parâmetro, uma vez que eu posso fazer isso remotamente. Também quando eu tenho que substituir, trocar um pelo outro, né, como ele armazena, eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida. E aquele diagnóstico ele está disponível, né, como a gente falou, em várias interfaces. Eu posso jogar ele no IHM, posso jogar ele no supervisório, posso jogar ele nos sistemas de gestão ali superiores ou até numa plataforma em nuvem, onde do celular o manutentor ou a pessoa responsável pode receber alarmes e informações fornecidas lá na outra ponta pelo dispositivo IO-Link, né? Então, aqui a gente pode destacar 5 principais razões aí para a adoção da tecnologia IO-Link, né? Que é a padronização, manutenção programada, eu posso receber informações antecipadas e programar minha manutenção, fazer algo muito mais naquele contexto de prevenção ou predição, né, sem que eu tenha que atuar na corretiva ali, com a linha parada, naquela pressão e com os prejuízos, né, reduz o tempo de parada, reduz drasticamente o cabeamento, como a gente falou ali na questão de ter um único padrão de pinagem para qualquer dispositivo, né? Isso facilita muito, e a possibilidade de integrar diferentes tipos de dispositivo, desde sensores até antenas RFID no mesmo sistema de cabeamento, né? Nos mesmos módulos, e a parametrização remota, que oferece também N recursos, uma otimização ali de tempo, de mudança de setup da máquina, né? Às vezes mudou a cor, mudou a distância, mudou a altura do objeto que está passando, mudou o produto, né? Muitas vezes os sensores, parte dos sensores tem que ser reconfigurados conforme a mudança do produto, né? E com a IO-Link isso acaba sendo muito mais rápido, muito mais fácil, né? A gente pode fazer tudo isso de forma remota, através dessa comunicação, né? E muito mais, né? Então, aqui, só para a gente fechar, né? Reduz a necessidade de muitos sensores diferentes em estoque, pois traz flexibilidade. Então, uma vez que o dispositivo ele tem o IO-Link embarcado, vou dar um exemplo de fotocélulas, né? Você tem até diferentes modos de operação dentro do mesmo sensor. Então, às vezes, em máquinas ou em locais onde você precisaria de diferentes funções, né?
e sensores parecidos, porém com part numbers distintos, às vezes você consegue unificar isso num único sensor IO-Link que pode desempenhar funcionalidades diferentes, né? E isso reduz, padroniza o sensoriamento e reduz o número de diferentes produtos ali, né? Que a gente tem que ter em estoque, que a gente tem que ter na lista de materiais da máquina e por aí vai. Então, acho que aqui, basicamente, é um resumo, né? Aumento da produtividade, facilidade nas interfaces, né? Como eu falei, também é compatível com sensores digitais comuns, então não é porque eu estou usando a IO-Link que eu não posso mais usar o sensor convencional ou o contato seco ali dentro do mesmo sistema de cabeamento, né? Isso é plenamente possível, muito tranquilo. Não permite a substituição incorreta de escravos, né? Então a gente pode, além de descarregar o parâmetro, né, uma vez que eu tenho também toda a identidade daquele dispositivo, eu posso, inclusive, indicar para o mestre qual é o fabricante, qual é o modelo, qual que é o tag daquele dispositivo, e se por algum motivo, numa manutenção, alguém se confundir, inverter as conexões, né, o próprio IO-Link já vai dar esse alarme, né, falar, ó, na porta 1, eu tinha antes o sensor A e agora você está vindo com o sensor B, está errado. Então, a gente consegue evitar até esse tipo de confusão, de problema, numa eventual manutenção ali, onde tenha que desconectar, fazer algum tipo de limpeza, coisas do tipo, né, no sistema. Então, ele também valida, né, para cada porta do mestre, eu consigo validar qual é o dispositivo correto em função do meu projeto para aquela porta, né? E com isso a gente evita essa possível falha de troca de portas ou inversão de produtos ali no mestre ou conexão incorreta do dispositivo, né? Enfim, pessoal, acho que aqui tem um compilado aí dos principais benefícios, né? Do IO-Link. E com isso eu encerro aqui a apresentação, né? Então agradeço aí a atenção de todos. Acho que dentro desses minutos aí a gente tentou passar uma visão geral do IO-Link, das funcionalidades e dos principais benefícios que ele pode oferecer aí para os novos projetos, né? E agora a gente abre para algumas dúvidas, né? Então, esses minutos finais aí a gente vai responder. Então, por favor, se vocês, quem ainda não mandou a dúvida, se tiver alguma dúvida, manda para a gente pelo chat. Acho que o Silas vai me ajudar agora aí com a questão das perguntas, né? E aí, com isso, a gente encerra o nosso webinar de hoje. Obrigado, Miguel. A gente tem na verdade, uma observação, né? A Paula comentou, né, que os profissionais de campo, o instrumentista, por exemplo, o instrumentista, né, no futuro não deverão mais existir, né? Porque com essa tecnologia tudo se torna fácil no ajuste via remoto. Então, na verdade, uma consideração aí que ela fez, não sei se você quer comentar algo. Eu acho que o IO-Link ele facilita, né, muito no sentido da parte operacional, vamos dizer assim, né, Silas? Uma vez que a gente tem essa possibilidade de autoconfiguração, de validação dos dispositivos ali, você tem uma facilidade muito maior, mas acho que ainda vai ter essa demanda talvez muda um pouco as funções, né? O pessoal especialista de campo ali, talvez não vai facilitar o lado de ter que ir até o dispositivo com uma chavinha, abrir o dispositivo, fazer ali aquela calibração tradicional, aí o link ele facilita, mas acho que esse know-how do que está acontecendo, né, dos alarmes, essa interpretação ainda vai ser demandada. Então, acho que eu concordo aí com a Paula, vai mudar bastante o perfil ali, ou até mesmo as atividades, mas acho que esse know-how do instrumentista ainda deve ser necessário tanto para entender o que está acontecendo, para analisar esses dados que começam a chegar também, de repente, né? Então, aí o link ele acaba somando e
de repente eliminando algumas tarefas um pouco mais manuais ali do dia a dia de campo, né? Legal. Uma outra questionamento que surgiu é se o IO-Link é o sucessor do ASI e também se ele se propõe a substituir o Field Bus Foundation ou o PA. Certo, legal. Esse é um ponto que acho que sempre surge muita dúvida, né? Falando primeiro do IO-Link com o ASI, mas eu entendo que não, assim, não vejo como um sucessor, porque são tecnologias um pouco distintas, né? E propostas também um pouco distintas. Então, acho que tem vantagens e desvantagens, né? E isso vai depender muito do tipo de projeto que a gente está tá lidando e do nível de diagnóstico, do nível de informação que a gente quer extrair daqueles dispositivos, né? Se eu quero extrair mais diagnóstico, mais informações, e, e já seguir um pouco mais nessa linha da indústria 4.0, o IO-Link ele se mostra hoje mais preparado do que o ASI, né? Mas para muitas aplicações, o ASI ele já se destaca, por exemplo, na questão da distância, na facilidade de você integrar dispositivos de segurança no mesmo cabeamento também, né? Que é possível também com a IO-Link, mas acho que no ASI é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais simples e principalmente nas longas distâncias, acho que o ASI se destaca, né? Então, quando eu tenho um projeto onde eu tenho, né, uma distância muito grande para percorrer com o meu cabeamento e interligar diferentes dispositivos. E o nível do diagnóstico, eu não preciso da parametrização remota ou do nível de diagnóstico tão avançado assim, o ASI ainda é muito bem aplicado. Então, eu ainda vejo que tem espaço para os dois, né? Tanto que se a gente for observar também um ponto interessante é que o próprio ASI está se atualizando, né? A gente tem o ASI 5 aí chegando em breve e vamos até ter um webinar provavelmente sobre isso, né, Silas, acho que nos próximos dias, e o ASI 5 ele já engloba funcionalidades do IO-Link, eu vou conseguir integrar o IO-Link de forma mais fácil dentro do sistema ASI também, tá? Então, por isso que o IO-Link não seria o substituto, mas sim uma solução complementar ou uma outra alternativa para aplicações, né? De novo, como eu falei, dependendo das características do projeto, né? E sobre o PA e o Foundation, né? Eu vejo que isso ainda está um pouco distante por conta da disponibilidade de soluções da IO-Link para atmosferas explosivas, né? Então, quando a gente fala ali no Profibus PA, no Foundation Field Bus, a gente tem soluções muito bem dimensionadas e consolidadas, principalmente para aplicações em áreas ZX, né? E o IO-Link hoje ele ainda não oferece tantas opções de dispositivo, de módulos para áreas classificadas. Então eu vejo como um pouco distante ainda essa possível substituição, né? Então acho que tanto com o ASI quanto com o PA e o Foundation são soluções que se complementam, se equivalem em alguns aspectos aí. Ok. Uma outro questionamento qual o tamanho desse cabo para ligar em bloco de válvulas? Legal. O tamanho do cabo, quando a gente fala na comunicação entre o bloco IO-Link e o módulo mestre IO-Link, né? Esse cabo, por padrão, ele vai ficar em até 20 metros, né? Então, seria se eu pegar o mestre, o módulo, né, eu vou ter 8 portas nele e em cada porta eu posso andar 20 metros, né? Então, eu vou ter um raio de 20 metros ao redor do meu módulo para ligar, seja o bloco de válvula ou qualquer outro dispositivo IO-Link, né, nesse meu mestre IO-Link. E aí, do mestre para o sistema de controle, passa a mandar o comprimento padrão do protocolo Fieldbus ou do outro protocolo que eu vou adotar, né, da minha rede Ethernet, por exemplo. Aí eu posso correr 100 metros e fazer lá a cascata tranquilamente, tá? Então,
A distância entre o Mestre IO-Link e o bloco 20 metros, mas entre o bloco e o sistema de controle vai depender da rede Ethernet, da rede superior que eu estou usando ali no meu sistema. Excelente. Então, aqui vamos partir aqui para uma última pergunta, para a gente não nos manter aqui no que havíamos programado de tempo, né? Então, o último questionamento se refere à reposição do sensor, se ela tem que ser feita exatamente pelo mesmo modelo ou pode ser um sensor equivalente, por exemplo, um sensor capacitivo de um fabricante por outro. Uhum. O que a gente, em termos de comunicação, sim, né? Quando eles falam em IO-Link, eles falam no mesmo nível de comunicação, e o que a gente tem que observar é como, né, apesar do IO-Link ser um protocolo padrão de comunicação, né, ou seja, eu posso ter posso mudar o fabricante, né, que ele vai se comunicar da mesma maneira. Porém, o pacote de dados, né, os dados, a forma como ele entrega, isso pode acabar variando um mapeamento de bits ali de cada dispositivo pode variar um pouquinho. Então, é importante a gente avaliar se o sensor que eu estou colocando no lugar do outro, mesmo que mude o fabricante, se ele entrega os dados que eu estou lendo, os dados que eu estou usando nos mesmos locais, né? Se sim, eu diria que vai ser um plug and play, né? Você não precisa se preocupar em configurar nada ou reprogramar nada. Se mudar o mapeamento dos bits, talvez seja necessário fazer alguma alteração ali dentro do PLC ou da plataforma que está requisitando esses dados, né? E aí, para isso, o IO-Link está trabalhando, né, com os Smart Profiles, né? Isso é algo que a gente tem disponível no site IO-Link ali. A ideia é que no futuro próximo aí, acho que isso já até ocorre em alguns casos, a gente tem um padrão não só na comunicação, mas também nesse pacote de posicionamento de bits. A partir daí, sim, isso vai ser muito plug and play, né? Uma vez que o dispositivo siga o mesmo Smart Profile, né? Independente do fabricante, eu vou garantir que ele entregue a minha variável sempre no mesmo lugar, e isso vai permitir essa troca muito mais simples, sem se preocupar com marca, com código ou coisas do tipo, né? Mas acho que isso é algo que ainda não ocorre em 100% dos casos. Legal, muito bom. A gente tem, apareceram mais algumas outras questões, depois eu vou passar para o Miguel e a gente também pode responder depois ou por e-mail ou em particular aí para essas que a gente não atendeu aqui. Maravilha. Maravilha, Silas. Podemos fazer isso mesmo. Eu vi que tem algumas perguntas aí, talvez não dê tempo da gente responder, mas eu posso responder por e-mail, com certeza, tá? Depois a gente vai ter a lista de perguntas e com o contato, né, com a pessoa que passou essa pergunta, eu posso por e-mail esclarecer e a gente responder aí 100% dos questionamentos. Maravilha. Mais uma vez eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Miguel pela apresentação, entendo que foi muito útil e esclarecedora, né? E Imagina também que agradeço, Silas. agradecer a presença de todos aí, lembrá-los aí que nós estamos nas redes sociais, né? Nós temos uma newsletter, que é o Prof. News, para a gente divulgar uma série de ações, tanto da própria associação quanto das empresas, né? Então, isso está no nosso site, a gente disponibiliza através também das redes sociais, então, fiquem à vontade. Através dos nossos centros de treinamento, a gente oferece uma série de treinamentos, eles tanto podem ser realizados em company, lá na estrutura do próprio centro de treinamento, e agora, em função desse momento que nós estamos vivendo, a gente está disponibilizando alguns títulos, né,
do treinamento online, né? Como o Miguel citou, a gente deve ter ainda, muito possivelmente, na primeira quinzena de agosto, um outro webinar tratando aí da tecnologia ASI, com aspectos aí no ASI 5.0. Então, vocês serão informados aí sobre a data exata e horário desse evento, né? Então, perdão. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel. Valeu, Silas, obrigado. Obrigado, pessoal, pela atenção aí, pela disponibilidade de todos. E fico à disposição, estamos à disposição aí através da associação para qualquer necessidade que vocês tenham aí sobre a tecnologia, sobre discussão de projetos, de aplicações, né? Acho que é nosso papel aí, estamos totalmente disponíveis aí para dar essa atenção aí.